Oi, agora acho que vai. Vamos lá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Bertin, sou advogada, sou mãe de uma criança com autismo, sou especialista em intervenção precoce no autismo e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é o desfraude. Enquanto a turma está chegando, eu já vou colocar aqui o assunto desfraude. Aqui. É um assunto que vocês estão pedindo muito, muito, muito. E é muito bom a gente estar aqui com vocês para falar um pouquinho a respeito disso. Vou falar um oi para todo mundo. Vamos começar aqui. Rafaele, Cacá, minha cunhada, Autismo em Busca da Inclusão. Gui, preciso falar com você, Gui. Fernanda, minha irmã. Gente, a família tá em peso, viu? Eu tenho sobrinhos pequenos que estão na época de sair da fralda e aí elas estão super interessadas no assunto. Pati, Joyce, Maibi, Barbosa, Nenzinha, Vilpa, Jéssica, Joyce, Zarvô, Viviane, Atípica, O Caminho do Autismo, Nicole, Valesca, Edissa, tem um monte de gente aqui. É muito bom estar com vocês. Se vocês quiserem, vocês podem colocar as perguntas aqui, porque depois a gente vai passar algumas perguntas para a Valesca. E antes que a Valesca está dizendo que tem um monte de paciente dela aqui, né? De pais de pacientes. Então, vamos aproveitar todo o tempo que a gente tem, porque a gente vai conversar com a Valesca. Deixa eu chamar a Valesca aqui. Valesca é terapeuta, tem formação técnica e científica para dar dicas para a gente do desfraude. E assim que ela chegar, ela já dá uma boa tarde, que para a gente é bom dia Olá, ainda. Tudo bom bom? dia, tudo bom, Carla? Que prazer estar aqui com você virtualmente, né? O nosso último encontro foi pessoalmente aqui em Aracaju. Então, eu não consigo olhar para você e não pensar em uma coisa. Ah, Fala para peraí, eu mim, vou o te que que eu mostrar. penso? Eu vou te Não mostrar. acredito que você tem aí. Amendoim. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. Eu amo amendoim. Mas eu a vida inteira só achei que existia o amendoim torrado, né? O doce, o salgado. E eu sempre gostei muito de um monte de tipo de amendoim. Até que a Valesca me apresentou. Nossa, você não tem ideia. A cara que eu faço. Me apresentou o amendoim molhado. Molhado. Todo respeito às pessoas que amam, mas eu achei aquilo tão terrível, mas eu tinha que experimentar. Olha, vocês não sabem, eu passei mal aquela noite, foi uma loucura. Oh, meu Mas enfim, Deus. eu não consigo olhar para você sem lembrar do amendoim molhado. E como isso me fez revirar o estômago. Oh, meu Deus, é verdade. E eu lembrei disso. Hoje eu fui tomar vacina e tinha um rapaz vendendo. Aí, justamente hoje que a gente iria fazer a live, eu disse: eu não acredito, é coisa do destino. Eu amo amendoim, é o meu passatempo. Aí eu disse: eu vou mostrar ela, se ela tá lembrada dessa história. Nossa, eu acho que eu nunca mais vou olhar para amendoim sem lembrar do molhado. Óbvio que eu continuo comendo torrado, doce, salgado, prefiro o salgado, mas eu não tenho como esquecer do molhado, assim, marcou a minha vida. Que bom, que bom. Valesca, se apresenta para a turma, porque a gente tem um monte de perguntas para te fazer. Eu vou tirar tudo que você sabe para a gente. Tire tudo de mim. Essa live está muito esperada, não só pelos seus seguidores, muitos pais também estão na expectativa, né? Porque realmente é um assunto que eu acho que mexe com o emocional de todos os pais. Mas antes da gente adentrar, eu sei que todo mundo tem muita pergunta. Mas eu quero também me apresentar. Eu sou Valesca Fontes, sou terapeuta ocupacional, formada aqui pela Universidade de Sergipe. Desde quando eu me formei, é coisa do destino e uma aproximação realmente minha. O meu maior público é crianças com autismo, mas eu também atendo crianças com síndrome de Down, TDAH. E aí, esse assunto do desfraude é algo que, para nós, terapeutas ocupacionais, é algo que a gente precisa realmente ter noção, ter consciência para instruir os pais, né? Como fazer. E é algo que realmente os pais ficam, meu Deus, angustiados, porque meu filho já tem tal idade e não consegue. E eu acho que essa live é muito para desmistificar muita coisa, porque tudo, às vezes, a gente vê na internet, tem sites que falam a partir de 1 ano e meio.
E tem coisas que a gente tem que entender que não é a literatura, não é a internet, não é a da mãe do seu filho, do primo, do tio, é a sua criança, né? A gente tem que tratar o indivíduo de forma individual. Então, o que eu quero primeiramente falar para vocês é que não existe uma idade certa, existe um sinal, né? A criança. Isso que é uma coisa que funciona muito na nossa cabeça de seguir regras, né? E a gente tem teoria para tudo, a gente tem hora certa para todas as coisas, né? Olha, faz desse jeito, a gente tem passo a passo que a gente segue, faz desse jeito que dá certo. E aí, eu fiz um monte de coisas dessa com o Caio, nosso mais velho, que já tem 19 anos. E, nossa, dava super certinho, assim, era bem direitinho, a gente fazia e deu super certo. Aí, de repente, apareceu o Gabriel para mostrar para mim que nem todas as minhas teorias funcionam. Porque o que deu certo para o Caio, eu ia contando para as minhas amigas. Olha, faz assim porque dá certo e tal. E com a maioria dava certo. Aí, de repente, o Gabriel veio me mostrar que nem sempre as minhas regrinhas funcionavam e que nem sempre o que está na internet funciona. Então, eu vou, antes de perguntar como que eu identifico, eu vou te perguntar uma coisa, Valesca. O que você vai falar para a gente? É específico para pessoas com autismo ou serve para crianças que não têm autismo também? Serve também, Carla, de modo geral, assim, serve todas as dicas, funciona para uma criança que não tem autismo. Na verdade, é como você diz, eu acho que tem muita gente da sua família aí, tem muita gente da minha família que sempre me procura. E as dicas que eu dou para uma mãe com a criança com autismo, eu dou para elas também, porque é um assunto que mexe muito com a criança, no sentido assim, se não for iniciado de uma forma correta, de uma estratégia correta, e se não for iniciado de uma forma brincando, for direto no ato, não vai funcionar. Então, Desanda tudo, né? Desanda tudo. É tanto que eu sempre falo para os pais assim, por exemplo, você não sabe comer. Eu não vou chegar para você e vou ensinar o garfo. Porque o garfo já é algo além. Eu acho que talvez muitas pessoas tenham essa pergunta. Inicial de fraude. O cocô e o xixi junto? O que é mais fácil? Não é o xixi? É uma coisa mais rápida e a gente faz de forma assim, mais repetida do que o cocô. Então, vamos primeiro iniciar o xixi, ensinar o xixi para depois a gente ir para o difícil. Eu não vou chegar para o meu paciente e ensinar a usar o garfo. Eu vou primeiro ensinar ele a usar a colher, mas também não é usar a colher dando alimento. É usar a colher pegando o meu dinossauro, que é algo que assim eu amo. Ele é um brinquedo que eu indico para todos os pais, que dá para trabalhar o simbólico. Então, é pegando uma colher e dando na boca dele. A mesma coisa é o desfraude. O que os pais acham é, por exemplo, meu filho já completou 2 anos e meio, já vale a pena, já está na idade Tá de na hora. desfraude. Hoje ele vai aprender a fazer xixi no E banheiro. não é. E aí é nisso que está o erro. Porque a criança talvez não está preparada fisiologicamente. E aí é quando o pai vai naquela rotina, 20 minutos, 30 minutos, a criança não está maturada. E aí desanda. E quando ela está realmente... Muita calma nessa hora. Sim. Fala pra gente, como que eu posso saber se meu filho já está pronto para eu iniciar? Porque eu quero iniciar, eu já entendi que não é assim, liga e desliga, não é de uma hora para outra e que eu tenho que começar. Mas, na verdade, eu não sei nem então quando que eu começo. A criança dá algum sinal? Pronto, veja só, o que é que a gente deve observar de sinais? Um dos sinais que é nítido em todas as crianças é o espaçamento, a fralda ficar mais seca por um longo período de tempo. Vamos supor, 2 horas de relógio, 1 hora. 2 horas é um bom tempo de espaçamento. É um bom tempo, isso mesmo. Legal. Outro sinal é a criança ela ir para o cantinho. Se ela vai para o canto, mesmo ela estando de fralda, é porque ela está internamente percebendo que algo está acontecendo. Eu não vou para o canto porque eu estou fazendo lá o xixi sem saber o que aqui meu corpo está avisando. Se ela vai para o cantinho, seja fazer o cocô ou até mesmo o xixi, e ela fica assim escondidinha, ela geralmente fica com vergonha. Então, para você ver, é um assunto que mexe com a criança, porque causa vergonha, causa um medo do que é novo. Então, outro sinal é esse, ela ir para o cantinho da casa, do quarto. Ai, que então... criança nunca foi pro cantinho, né, Valesca? Pois o Gabriel tinha o cantinho dele, principalmente pro cocô. Ele saiu um pouco mais tarde do cocô, demorou um pouco, deu mais trabalho pra gente. Mas ele tinha o cantinho e era sempre no mesmo lugar na minha casa. Se eu tava na casa da minha mãe, era sempre no mesmo lugar. Tava na casa da minha sogra, tava na escola, era sempre... Ele procurava aquele cantinho para fazer o cocô dele.
Então, se a criança Perfeito. É está um sinal. É um criando uma sinal. rotina, não deixa de ser uma rotina, não é? Isso mesmo, a rotina. E ali é um ambiente que ele se sente confortável. Então, é um modo que ele está te avisando ali que algo está acontecendo dentro dele. E aí, quando começar a perceber também, por exemplo, quando a mãe vai no banheiro e a criança quer ir meio que imitar a mãe, usar o vaso. Ou então, quando a criança já consegue verbalmente falar a palavra xixi, a palavra cocô. E mesmo que não seja verbal, que aí entra a dica de algumas crianças com autismo, mas que ela sinalize apontando, apertando. Tem criança que não é verbal e que está desfraldada. Não é porque ela não fala que ela vai ficar a vida toda usando fralda. Então, esses sinais do apontar, do bater na barriga, é isso. A gente tem que estar atento. Meu Deus, será que isso é um sinal? Valesca, e se meu filho ainda não dá esse sinal, eu posso ajudar ele a começar a perceber a hora que tá no xixi, coisa assim? Você pode Bom, vou te falar uma coisa que eu fazia. certo. Bom, eu não sei se está certo, tá? A gente não deixar muito claro para todo mundo que a gente combinou o assunto, a gente não combinou o que a gente ia falar, né? Com Isso aí a gente certeza. faz com quem a gente confia. Quando o Gabriel era menor e que a gente já percebia que o Gabriel tinha mais dificuldade que o Caio, a gente ainda não tinha o diagnóstico dele, a gente só teve com 3 anos. E então, toda vez que a gente ia no banheiro, eu chamava: olha, vem aqui, vem ver, a mamãe tá fazendo xixi. Eu sentava, quando o papai ia, eu mostrava: olha, o papai tá fazendo xixi. E às vezes eu brincava, eu sempre gostei de brincar muito, assim, mesmo antes do autismo. Então eu brincava: vai, papai, atira, tal, para fazer um negócio que, né, meio de brincadeira de tiro ao alvo, essas coisas assim. Faz sentido isso, Faz, não? porque aí não existe modelo melhor na vida do que o próprio adulto, o próprio pai, a própria mãe. Porque aí o que é que você está fazendo, Carla? Você está aproximando o seu filho desses termos, desse ambiente. Então, muitas vezes acontece da criança ter trauma e ter medo do vaso sanitário com razão. Gente, vaso sanitário, ele assusta a criança na mente dela, ela acha que vai cair dentro do vaso. Ela é estranho aquilo ali, a água sugar e aquilo que tem o conteúdo, o cocô, o xixi sumir. Para a criança é estranho. Para mim, que sou adulta, para você é normal entender que existe uma pressão interna que suga e aí depois que sai o cocô vem uma água normal. Mas para a criança começar a entender tudo isso, causa medo, causa uma coisa muito nova. Então, quanto mais, eu sempre dou a dica, até brincar, de pintar o vaso sanitário, de pintar guache, ótimo. Você está aproximando o seu filho daquele ambiente. Você está falando o termo xixi, cocô, descarga. Mesmo que o seu filho dê 0 sinais, mas você já está começando a trazer esses termos, já está sendo um imitador para ele, para que quando de fato ele começar a dar esse sinal, não seja algo novo. Ele entenda o que é aquele ambiente, né? E aí, Para que serve aquele quartinho da casa, aquele isso. Cantinho, Uma tudo? coisa que acontece, Carla, que é muito comum, mas que eu não sou a favor. Por exemplo, seu filho deu o sinal que ele tem um cantinho específico para fazer. Você vai lá, pega o pinico e coloca no quarto. Porque Ai, calma, calma. Deixa então eu aproveitar e fazer outra pergunta. A pergunta, gente começa no vaso ou a gente começa no pinico? Porque eu já vi lugar falando que a gente tem que começar no pinico e depois falam: não, não vai no pinico, porque depois vai ter que desaprender o pinico para usar o vaso. E aí, o que eu faço? então, eu normalmente é o que eu indico para os pais. Se o seu filho ele aceita o vaso, é algo que ele já senta e não tem medo, é um lugar que ele realmente é adepto. Eu não tenho o porquê ir para o pinico, porque aí é um trabalho a mais, você fazer essa transferência depois do pinico para o vaso. Principalmente para criança com TEA, que tem aquela questão de uma rotina muito fixa. E aí, se você vai primeiro para o pinico, em alguns casos, eles são mais difíceis de depois fazer essa transição. Mas cada caso é um caso. Tem crianças que realmente, por uma questão de medo, de insegurança, não vai aceitar o vaso de forma alguma. E aí, nesses casos que a criança não aceita o vaso, aí a gente vai para o pinico, mas sempre deixando claro que ali é o piniquinho porque ele ainda está pequeno, mas daqui a alguns meses ele vai crescer, a perninha dele vai crescer e ele já pode ir para o vaso de adulto. Explicar onde realmente é o local, para que ele também entenda que o xixi e o cocô não vai ser sempre aqui. Olha, filho, você está fazendo um piniquinho, mas o vaso é ali. Depois, quando você tiver grandinho, você vai para o vaso. E aí, Carla, a criança que vai te dar essa resposta, não é a mãe. Então, se o meu filho ele aceita o vaso, não tem por que usar o pinico.
Só que o que acontece? A maioria dos No ácidos... vaso, Valesca, no vaso a gente coloca direto no assento, tem aqueles que são redutores. É mais Isso. seguro para a criança isso, não é? Isso assim, sempre, sempre. Só se sua Tá. casa tiver um vaso realmente para criança pequenininha, que nunca acontece, né? Geralmente é um vaso mais de adulto. Normalmente não, né? É. E aí sempre Só de quem compre tem muito, mas a gente não tá nesse nível. isso. E aí sempre compre já o kit. Eu sempre falo, compre o kit de desfraude. Compre o assento, porque teve a mãe que comprou o assento, comprou o pinico e comprou a escadinha. Eu, mãe, calma. Primeiro compre o assento. Se seu filho gostou do vaso com assento, porque realmente, por deixar a criança mais segura, às vezes tem um que tem a alcinha, a criança segura, fica mais confortável, dá certo e nem precisa do pinico. Se deu certo com o seu filho, e tem os assentos, Carla, que é infantil, que é com o assento do Superman, da princesa, compre e vá na linha desses, porque aí a gente já insere o lúdico. Ah, você vai sentar. Aproveita o personagem que a criança gosta, de repente leva ela para escolher. Para escolher, isso mesmo. E aí, se ela aceitar o assento, se ela aceitar o vaso, já não compra o pinico, já é mais uma economia. Ok, e se meu filho não quer sentar ainda? Ele Pronto. até vai comigo até o banheiro, mas ele não senta de jeito nenhum, ele fica desesperado, ele quer sair de lá. Como que eu posso ajudar ele a se acostumar com isso? Nesses casos, é o exemplo que você fez com seu filho, de você fazer e mostrar para ele que não vai acontecer nada, que é normal. Quando é homem, eu peço que o pai seja o modelo, porque não adianta você ensinar o xixi sentado e o menino normalmente é mais prático fazer em pé. Não que seja errado, né? Tem mães que acabam ensinando o menino a fazer sentado. Mas o comum... O que convenhamos fica mais limpinho, né? Mas tudo bem, Isso. cada mãe. Com certeza. Né? E aí, tem casos que a criança vai ser mais difícil ver na escola o amigo fazendo em pé e querer fazer sentado, né? A gente tem crianças que são muito rotineiras. E aí, isso também, você vai vendo com seu filho, é isso. O desfraude é um tema que você não consegue, na literatura, olhar, ler e dizer, vou colocar tudo em prática. São testes. Você precisa ter consciência e noção de tudo isso que você pode estar adaptando. E o seu filho vai ser o responsável por dizer, mãe, é por esse caminho, mãe. Ó, eu tô gostando mais do assento. Não, mãe, eu odeio o vaso. A criança que tem a recusa do vaso é justamente por uma questão, às vezes, de insegurança gravitacional. Então, o que é que eu indico? Ela tem medo de cair. Tem medo de cair. E medo mesmo, medo de desespero. E aí não adianta a mãe Porque parece que o bumbum vai passar ali pelo buraco, né? Realmente. E aí, o que é que eu indico? Para todas as crianças, mesmo com assento, Carla, você comprar um banquinho que tem até uns apoios de pé, tem banquinho de 5, 10 reais, e colocar para a criança apoiar o pé. E tem estudos que falam que a posição, o pé apoiado no banco, até ajuda o movimento. Ajuda a fazer o cocô, né? Eu já vi sobre isso. Meu esposo, ele pega o vaso sanitário e apoia o pé dele. É uma forma que ele adota para isso. Então, ajuda realmente você colocar. E a criança vai se sentir mais segura porque o pé dela vai estar apoiado, não vai estar sambando no ar. E aí, é algo que eu indico para diminuir essa insegurança gravitacional. Mas tem casos que nem com assento, nem com banco, nem com conversa. Aí a gente vai para o pinico. Porque ela vai se sentir mais segura. Mas é como eu falei, tornando ela próxima desse vaso. Tenta primeiro a privada. Se não rolar de jeito nenhum, tenta o pinico. Ô, Valesca, deixa eu perguntar uma coisa. Aquela história, tô tirando todas as minhas dúvidas para saber o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, né? Aquela história da gente botar a criança sentadinha e contar historinha, colar adesivinho na porta do box. Funciona isso? Veja, tudo que é visual é algo antecipatório e é algo que vai ajudar. Então, o que é que acontece? Tem até o passo a passo na internet. Por exemplo, o passo a passo, o que vai acontecer? Ah, minha barriguinha está doendo, aqui está entrando no banheiro, aqui eu fico sentada, eu pego o papel, eu passo o papel no bumbum, eu dou descarga, eu lavo a mão. Então, esse passo a passo, vocês têm em muitos sites, né? Eu acredito que até no seu site tem também, Carla. Não, a gente não tem isso. Mas você coloca no seu story, eu compartilho com a turma aqui. Valesca, você conhece um aplicativo? Eu usei com o Gabriel, Pipi, é um aplicativo de graça, porque eu me recusava a pagar aplicativo para o Gabriel. Sim. Mas, gente, como que é o nome do... De repente, alguma mãe... Pepe Bef. Isso mesmo.
O Gabriel achou isso muito legal, porque é um bonequinho que vai no banheiro, você limpa, você clica e não sei o que, ele limpa o bumbum, ele faz pum, ele faz xixi, ele faz cocô. Sim. Eu achei super legal. Você acha legal Eu isso? acho, eu uso com meus pacientes, eu tenho num tablet ele, gente, ele é ótimo, porque ele dá o barulhinho da descarga, porque tem isso, Carla, tem crianças que não aceitam desfraude também por uma sensibilidade auditiva por conta do barulho, por isso que é importante o terapeuta ocupacional estar junto nesse processo e avaliar tudo, avaliar se é uma questão sensorial, de não permitir nem tolerar que o cocô ou xixi ou deixar molhado, essa tolerância da textura, né, do molhado, a sensação do molhado. Se é uma questão auditiva também do barulho, e aí nesses casos o ideal é que ele não dê descarga enquanto ele está lá, quem der é o pai, até que o TO faça essa aproximação do barulho. Então Você sabe envolve, que o Gabriel, até hoje, ele tem aversão a barulho de descarga. Em sim, casa ele dá descarga normal e tudo, apesar de que ele não gosta. Mas quando a gente está em outro lugar, ele normalmente pede para eu dar descarga e ele já fica com a mão perto do ouvido, porque ele tem Ai, obrigada. Eu vou colocar eu na tenho um o story, uma print. publicação falando desse vídeo, Ah, aí então tá vocês vão bom, no meu gente. Instagram e Vocês olham. pegam. Tá, pega, manda pro seu story, coloca o Autismo Legal que eu compartilho no nosso também para as meninas Pronto. pegarem. É um aplicativo de graça, eu usei muito com o Gabriel e se a Valesca tá recomendando, não precisa Eu nem ninguém uso, é mais maravilhoso. falar. Valesca, menino, eu me empolgo, às vezes eu te atropelo, então qualquer coisa você me dá o freio, tá? Que a gente já Tudo tem bem. intimidade para isso. Sim. Menino e menina, a gente tira a fralda no mesmo esquema? Então, não tem uma restrição assim, principalmente é isso, a gente entender os sinais, como eu já falei, todos esses sinais aqui, de avisar, de nomear, ou então de apontar, de ir para o cantinho da casa, de mostrar, ou até mesmo tirar a fralda no meio da casa porque está incomodado, tudo isso é um sinal. Então, não tem uma restrição de menino ou menina. O que é que diferencia? Que normalmente o menino, ele faz o xixi em pé, porque ele às vezes vê o pai fazendo em pé, e a menina vai fazer sentado. Então, tem adaptadores, tem até o mictório infantil, que eu não sei se vocês já viram, que é de um sapinho. Quando a criança ela Eu já vi, mira, é tão bonitinho. quando a criança ela Eu nunca mira, tive, mas eu acho bonitinho. ele é ótimo. Se ela mirar no lugarzinho certo, a roleta vai girar do sapo. Então, o que diferencia é como você vai comprar esses recursos. Claro que é também importante ter o assento, mesmo sendo menino, porque o cocô ele vai fazer sentado. Mas esse mictório, ele é muito interessante. É só colocar no Google, mictório do sapo. E aí tem outras... Tá. Ah, eu não consigo comprar um mictório. O que vocês podem estar fazendo? Porque qual é a dificuldade do menino? Segurar o pintinho. Então, você pode estar brincando, imprimir, colocar assim no Google, tiro alvo. Aí vai aparecer aquela roleta vermelha. Você coloca embaixo, assim, na parede do quintal, do banheiro lá, do box, do chuveiro. E começa a brincar com seu filho para ele pegar o pintinho e ter que acertar no alvo. Você vai trabalhar o desfraude, mas não vai estar naquele momento já do vamos ver. Entendeu? Você vai estar ali brincando. Pode colocar o Trabalha a parâmetro. coordenação motora dele, né? Para ele ter Trabalha na controle de onde coordenação atira, motora. né? Isso, porque a maior dificuldade dos meus pacientes é não conseguir segurar, fazer a apreensão correta para segurar o pintinho. Aí vai a mãe e segura por ele. Qual é a autonomia que essa criança vai ter? É a mesma coisa, eu não posso iniciar o desfraude se a minha filha ou meu filho não sabe tirar pelo menos o short e a cueca. Porque imagine se eu tô ali, tô apertada, tô com vontade de ir no banheiro e eu preciso ter que controlar, segurar esse xixi e ao mesmo tempo avisar meu pai ou a minha mãe que elas precisam tirar minha roupa. Pronto, no meio disso tudo fiz na calça, fiz na roupa. Desandou tudo isso, né? Aí a gente tem Verdade. que entender o passo a passo. Qual é o passo a passo quando a gente vai no banheiro? Tirar a roupa. Então comece a ensinar e você pode usar isso até com bonecos. Então pedir para ele colocar e tirar a roupa do boneco, da boneca. E aí você vai começando a trabalhar essa autonomia do tirar. Do vestir, não, porque a gente não vai tirar nada da parte superior, que é mais difícil. Mas pelo menos o tirar de forma independente, a vencer essa etapa. Você agora vai começar a mostrar para ele os utensílios, o que é um papel. Porque tem crianças que têm a sensibilidade, por exemplo, quando vai passar o papel. E aí, nesses casos, a gente não usa o papel, a gente usa o chuveirinho na hora de limpar, porque é menos agressivo.
E aí, esses termos, a descarga, o A gente tem barulho, que observar a criança para perceber o que está sendo ruim para ela e o que tudo bem ela topa. isso mesmo. E se perceber, por exemplo, tem mães que acaba que passa por despercebida essa questão do meso do vaso e acaba forçando, porque acha que é porque a criança não quer. Se você vê que está ainda nesse momento, que já tentou de tudo e é um medo grande, procure um profissional para ele te orientar, para ele te dar uma dica e avaliar. Porque é como eu falei, eu fui para uma palestra de Clay Brits que ele até comentou que uma criança estava com dificuldade no desfralde porque o assento era gelado. E a mãe começou a perceber e começou a esquentar antes com o secador. A criança simplesmente começou a fazer cocô no vaso, porque o assento era muito gelado. Tem lugares que realmente o vaso ele é um lugar que recebe essa questão, né, da temperatura e fica geladinho. Imagine você entender isso, que ele não aceitava por conta dessa temperatura do gelado do vaso. Mas aí, com a terapeuta, tentando investigar tudo isso, chegou a essa conclusão. E aí a mãe começou a fazer esse processo de colocar o secador antes. E hoje em dia não precisa mais, porque a criança já conseguiu tolerar e adaptar. E aí é Muito isso, legal. Carla. Vale Pode a falar. dica da gente deixar a criança com pouca roupa? Quando a gente tá fazendo desfralda, deixar a menininha só de calcinha, o menino Pronto. só de cuequinha? Eu Porque até anotei. facilita o negócio, E convenhamos, né? muito, gente. Já teve casos de eu começar o desfralde e a mãe vem com a menina com a saia, com short, com calcinha difícil, com cinto. Não pode. Até anotei aqui coisas que você não pode fazer quando você vai iniciar o desfralde. Colocar roupa difícil. Invista em vestido, se for menina. Em menino, invista em short que não tenha cadarço para amarrar, para ter que tirar. Em shorts mais folgadinho. Ou se tiver em casa, deixa essa criança de cueca o dia todo, que é mais prático, é mais fácil. Porque é isso, Carla. A gente fica com medo. Ai, meu Deus, teve um escape, eu vou desistir. Escape vai acontecer sempre. Sempre para tudo, né? Quando a gente está iniciando, principalmente essa habilidade nova para essa criança, é tudo ainda muito novo. Eu lembro que meu irmão, mesmo ele tendo o desenvolvimento dele super típico, ele teve dificuldade nessa questão da transição do xixi noturno, porque ele sonhava muito. E aí ele acordava imaginando que estava no vaso sanitário e fazia na cama. Mas a gente não pode gerar traumas e não pode reclamar com essa criança. É como eu falo. Vá, pode falar. Eu não posso, então, dar bronca porque a criança fez xixi no chão, dar um pano e Não. mandar ela limpar. Você pode Porque eu explicar também para já vi ela. muito isso. Então, você até pode explicar para ela que aquilo ali é normal, que mamãe, quando também estava na fralda, fazia na roupa, que não tem problema, e falar. Mas o local é no banheiro, mas não tem problema, deixar tudo de forma muito conversada. Não tem problema também você pedir para ela limpar, para ela começar a entender, realmente não é aqui, é no vaso. Mas o que não pode é usar esse tom de reclamação, de que o que ela fez foi algo muito errado, porque gera trauma na criança e ela fica emperrada. E aí a gente não avança nesse Ô, desfraude. ô, Valesca, acho que não basta só a criança estar pronta para o desfraude. A mãe A tem que mãe, se preparar psicologicamente, não é? Porque psicologicamente. quando a criança está saindo da fralda, vai sujar um monte de calcinha e de Sim, cuequinha, ela vai molhar o chão. Então tem tapete, né? Falando de mãe para mãe, convenhamos, a criança vai sujar, a criança vai molhar o chão, a criança vai subir de repente em algum lugar ainda. Então tira tudo que tem de tapete no meio do caminho. As sim. coisas que você não quer, é um período. O desfraude não demora tanto tempo, Não demora. demora. Em Se for feito, média, Carla, da mais ou forma menos quanto correta, não tempo? demora. Não demora. Se for feito da forma correta, não vai demorar. A questão é você já começar da forma correta. Você já está preparada. É tanto que eu falo para as mães: mãe, está preparada para você no outro dia de manhã acordar e ter que tirar o colchão e colocá-la no sol? Está preparada para Uhum. isso? Porque não adianta. Se não estiver preparada, se emocionalmente a mãe não estiver bem, não vai adiantar, vai gerar traumas. Porque o desfraude não é o tempo da mãe. Não é a mãe que decide, é a criança que dá esse sinal. E aí acontece Mas a gente muito. não pode relaxar, porque se a Não gente pode. desiste, pisando Isso. o negócio, não é? Desanda, isso mesmo. E o ideal é assim, buscar ajuda de profissionais, buscar ajuda, dicas. Eu tenho um vídeo no YouTube com Carla também falando do desfraude. No meu Instagram tem muito conteúdo falando do desfraude. É uma coisa assim que muitos terapeutas hoje em dia, né, tem aí essa ferramenta do Instagram para ajudar muitas famílias que também não têm condições.
Mas é isso, a gente tem que entender o porquê que não está sendo, esse destilado não está sendo efetivado. O que eu não gosto é isso, é começar e desistir. Então, se Tá. vamos começar da forma que tudo ocorra bem, né? Que seja leve. Valesca, as crianças, meu filho já está fazendo xixi direitinho. De dia Sei. eu não tenho problema, mas à noite ele ainda está fazendo xixi na roupa. Eu já ouvi falar que a gente não pode, depois que você tirou a fralda, você não pode colocar de novo. Mas ele ainda está fazendo muito xixi à noite. Tem alguma coisa que eu possa fazer ou alguma dica? Aquela história de não dar líquido, de levar a criança a dormir Sim. no banheiro, isso é verdade? Veja só, realmente assim, eu não indico já começar o desfraude e já começar o noturno. É como eu falei a historinha da colher e do garfo, né? A gente iniciar primeiro pelo que é fácil. Então, o que você vai fazer à noite? Começar a criar uma rotina de diminuir esse líquido 2 horas antes da criança dormir. O ideal é que à noite diminua muito essa quantidade. Tem criança que tem esse vício de beber água muito à noite. Não bebe durante o dia e guarda para beber à noite. E aí não vai adiantar. A gente não vai conseguir ter muito sucesso nesse desfraude. Então, antes de iniciar, já comece a mudar essa rotina, diminuir essa quantidade de líquido. E líquido que eu falo não é água, não, gente. É a mamadeira também. Então, alterar esse horário da mamadeira antes de dormir, de 2 horas antes, para que essa criança ela comece a ter um espaçamento, de que essa fralda comece a amanhecer um pouco seca. E a dica que eu dou para a criança que está iniciando esse desfraude é que você coloque à noite sem ela ver. E quando acordar, você tire sem ela ver também. Para que não fique confuso na cabecinha dela. Como é? À noite eu não, durante o dia eu não uso esse negócio aqui, à noite minha mãe vem e coloca, então é porque eu realmente não sou capaz, eu não consigo. O ideal é fazer isso, né? Tentar tirar sem ela ver e colocar sem ela ver. E quando você começar a trabalhar esse desfraude noturno, você vai ser um mediador. Então, inicialmente, você vai precisar acordar a criança, mesmo ela dormindo, porque normalmente o pico, assim, que a criança vai tolerar é umas 4 da manhã, 5 da manhã. Infelizmente, no horário que a mãe e o pai estão com muito sono. Mas A você gente tá acordar, podre na cama, tá né? podre. Mas é um momento rápido, assim, de questão de 1, 2 semanas criar essa rotina. Acordar mesmo ela bem rapidinho, vai com ela lá no Acorda a banheiro. criança, faz ela Isso. despertar, não leva ela dormindo. Não. Acorda para ela ter consciência disso. E aí ela faz. E não se preocupe, tem criança que tem um sono tranquilo e volta a dormir tranquilamente. Mas aí ela já fez e você vai Mas eu só criando. boto para fazer xixi, não fico batendo papo nem brincando, senão ela Não, desperta e a casa não não, dorme de mais, né? forma alguma. E evite até falar num tom de voz alto, evite falar muito. É aquele processo. Acordou, vai lá, a luz escura. Se puder, nem acenda a luz, porque tudo aí aumenta o nível de alerta e a criança vai acordar. Mas é algo assim, Carla, que eu digo 2 semanas, às vezes é questão de 2, 3 dias. Aí você faz o teste, no outro dia você não acorda. Aí a criança vai, já consegue ter um espaçamento. E aí, quando ela acordar, porque a criança acorda querendo brincar. Você vai ser o Exato. mediador. Você, filho, vamos no banheiro nesse momento. Por mais que ela já tenha essa autonomia, ela já verbalize, ela já fale, mas você tem que lembrar ela, filho, vamos primeiro no banheiro, até ela entender. Ah, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir no banheiro. Isso depois vai ser tranquilo, vai ser de forma natural. Mas É inicialmente, muito, é muito comum as crianças deixarem escapar porque elas preferem ficar brincando a ir ao banheiro. muito comum. Aqui, né, isso aí acontece durante muito tempo ainda na Sim, vida. Aquela regra de lembrar a criança de tempo em tempo, então eu posso manter durante um tempo ainda, quando eu estou tirando a pode. fralda. Pode De sim. quanto em O que eu quanto não tempo eu lembro a veja. criança de ir no banheiro? O que eu não sou a favor, e muitos estudos trazem, de 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos. Não tem regra. A criança, você vai começar no primeiro dia a fazer uma anotação. No primeiro dia, imagine que é o dia dos escapes, tranquilo, não tem problema, coloque na mente e o ideal é que você esteja preparado, como o Carla deu a dica aí, tirar todos os tapetes, tudo que é mais difícil de limpar. Já deixe o ambiente preparado para acontecer os escapes nesse primeiro dia. E aí você vai ver, ele fez o xixi 9 da manhã, depois ele só fez 10. De 10 ele foi para 3, 2 horas da tarde. Você vai começar no papel, fazer essa anotação. Eu geralmente dou um cronogramazinho para o pai anotar. E aí, porque é isso, nenhuma criança faz xixi de 30 em 30 minutos. Assim, nessa frequência muito rápida. E aí, eu não sou muito a Uhum. favor de ficar 30 em 30, lembrando a criança, quer fazer xixi?
leva no banheiro. Não é, Porque você senão acaba ficando chato também, né? fica chato. Ai, que saco, é melhor a fralda mesmo. Porque era uma coisa que ninguém Aham, precisava me incomodar, eu já fazia lá quietinho no meu lugar. E aí o ideal é aham. isso, é que você entenda em quanto tempo o seu filho faz o xixi. E aí faça essa anotação. Nos outros dias, criança, a gente é muito rotineira. Outro sinal também, Carla, dessa Opa, foi? Voltou. Imagina. Outra questão também do desfraude é, por exemplo, a criança ter o mesmo horário de fazer o cocô. Acontece muito isso. Então, isso já é um sinal. E esse mesmo horário de fazer o cocô é perfeito para o desfraude, porque você já começa na sua mente se programar que está perto e já começa a meio que antecipar para o filho, olha, filho, o cocô, se sua barriguinha estiver doendo, a mamãe vai lá te ajudar e é nessa hora que não tem problema você oferecer alguns livrinhos. Tem livro temático falando do cocô e do xixi. Eu peço para que algumas mães coloquem no YouTube mesmo. Tem várias musiquinhas falando que xixi, cocô. Coloque lá para que esse termo fique muito comum, muito na mente da criança, né? Muito próximo. E aí você pode sim estar colocando um livro, ler o livrinho para ela naquele momento que ela estiver lá sentada. E o ideal é que a mãe também não fique tão perto da criança pressionando. Fez, filho? Fez, fez. Porque às vezes demora da criança se concentrar, perceber o seu corpo, questão de 30 minutos. Eu não indico que o pai fique pressionando e perguntando. Deixe ela tranquilo. E aí você pode até ficar no cantinho da porta, fingindo que não está olhando. Porque às vezes a criança quer essa privacidade, né? E aí, é tanto que Por a isso gente que já às tem vezes elas se maneiras, escondem, né? Porque elas querem elas se escondem. ter o momento delas. Ô, Valesca, é, muitas crianças, eu vou te dizer como foi com o Gabriel, e eu sei que tem um monte de criança que faz esse mesmo caminho. Sai o xixi, consegue fazer o xixi, mas o cocô fica. Porque a criança não quer sentar para fazer o cocô. A gente sabe que está na hora de fazer cocô, a criança sabe que está na hora de fazer cocô, tanto que ela se esconde em algum lugar, mas ela não senta ali. Eu fazia o seguinte, eu lembrava o Gabriel, Gabriel, vamos fazer cocô, vamos ali, ó, vem aqui. Eu sentava e ficava, vamos fazer cocô, e fazia força e tudo, né? Todo imitando o negócio. E quando ele fazia na fralda, eu pegava com a mãozinha dele, falava, vamos levar o cocô no lugar dele. E virava o cocô ali, olha, aqui é o lugar do cocô. Dá tchau pro cocô, tchau pro xixi. Funciona isso? Funciona. Eu tenho, ó, essa história é engraçada, minha gente. Eu fui com meu esposo ano retrasado para os Estados Unidos e lá é um universo de brinquedo diferente. E eu encontrei lá A gente esse pira, bebê. né? Igual criança em parte de diversão. Ele disse, amor, você vai escolher ou você comprar uma mala de roupa ou você comprar uma mala de brinquedos. Eu disse, meu filho, não tem nem Foi o que fácil escolher, escolher. foi fácil. E aí, literalmente, eu trouxe uma mala de brinquedos. E lá eu encontrei muita coisa assim, bem real mesmo. Eu encontrei esse cocô de Mas plástico. isso tem lá em Camelô, na 25 de março. Quem é aqui de Tem São Paulo, a também, gente né? até encontra já esses cocôs assim de Perfeito. mentirinha. E aí, se não encontrar, Carla, dá para fazer com massinha de modelar marrom. Então, essa criança que tem dificuldade de fazer o cocô no vaso, normalmente a gente vem para o lúdico, vem trabalhar essa questão lúdica. Então, compre um piniquinho de plástico lá de brinquedo, brinque que a barriguinha tá doendo, coloque lá o cocô dentro do vaso, e aí você faz aquela cara, aquele barulho. Cadê o cocô? E aí mostra, aí brinca. Opa, O que travou um pouquinho? você ficou muda um pouquinho. Ah, certo. Tem que fazer todo esse passo a passo brincando para que ela entenda o porquê que o cocô é no vaso, né? E mentalmente ela vai entendendo esse processo. E aí eu sempre uso dos bonecos. Eu sento o boneco no vasinho, no troninho. Aí eu brinco, ai, Ai, que fedor, que toda aquela fedor. história. Tudo traga o que é literal, o que é de verdade para o brincar. E aí coloque barulho no YouTube de dar descarga. Coloque vídeos da criança, até você pode mostrar vídeo de criança fazendo também para servir como modelo. A sua voz e brincar que a barriguinha dói. E agora vamos soltar um pum. Aí eu coloco música no YouTube. Tem uma música mesmo que ela grava na mente. É do xixi cocô. Xixi, cocô e pum. E aí é algo que a gente vai fazer de forma lúdica e depois, para a gente ir para o desfraude mesmo, para essa questão do vaso, vai ser tranquilo. A criança já vai ter propriedade desses termos.
Tem criança também que não consegue pegar o papel e ir lá limpar. Então, o que eu faço? Eu já pintei de tinta guache o bumbum do boneco, e aí eu pego o rolo de papel. Aqui na terapia, na minha sala, não é o lugar de banheiro, mas eu peço para que a criança pegue o papel, limpe o bumbum da boneca até sair a tinta guache. Então, é uma dica, né, para vocês também estar ensinando. E aí depois, e agora, se você topar na tinta guache, no cocô, que eu não falo que é tinta guache, eu digo que é o cocô, vai melar sua mão. O que é que tem que fazer? Ah, tem que jogar no lixo, tia. Vai lá e jogar no lixo. Então, para E você tudo vira uma festa, né? A gente tudo precisa fazer. vira uma A gente tem que festa. perder a vergonha, não é isso, Tem que Valesca? perder Porque a às vezes a gente vergonha. acha que é bobeira isso, mas as crianças gostam de Elas bobeira. gostam É e dá divertido. certo. E dá certo. A dica mesmo dos adesivos. Gente, se ela fez o xixi lá, comemore de adesivo. Tem mães que fazem até aniversário de tchau da fralda. Faça! Ó, eu Criança não fiz gosta isso, não disso. cheguei nesse ponto, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. É o aniversário de. E aí você vai, compra calcinha diferente, explica por que tá comprando calcinha, porque da fralda, agora ela já tá uma mocinha, ele já tá um mocinho, compra cueca com personagem. É isso, tem muitas formas da gente tornar esse assunto, esse momento lúdico, atrativo, de que a gente ser tenso. Normalmente, quando a mãe vem pro disso, ela já faz, doutora, é porque minha filha tá dando sinal, mas não sei. Aí já passa aquele desespero. E aí vem tia Valesca e fala, vai dar tudo certo. É tanto que tem mães que falam, meu Deus, eu achei que ia ser tão difícil, tão complicado, em questão de uma semana. Se você, mãe, colocar em prática as dicas que eu dei aqui, eu me comprometo a falar a você que vai dar certo. Porque é isso, Carla, é a gente se entregar naquilo ali, é não mostrar que tá tenso. Vai Só ser o que nosso foco daquela semana, o xixi. A gente vai ter que trabalhar uma coisa de cada vez, gente. Senão você isso enlouquece a criança. enlouquece. Né? Então Enlouquece. vamos focar nisso e dá certo, acreditem, eu passei por isso, Valesca já passou com um monte de criança por isso, Sim. tem um monte de mãe de autista, autistas leves, moderados, severos, que já passaram por isso. Óbvio que tem pessoas que não saem da fralda, mas isso no todo são exceções e um profissional pode avaliar a maior dificuldade ou menor daquela pessoa especificamente. Valesca, eu tenho que terminar, eu podia ficar mais uma Oh. hora falando disso. A Ah, foi gente volta mais maravilhoso. pra frente, você promete? Vamos, prometo, porque realmente desfralda é um assunto que rende. Se a gente deixa a tarde toda, mas eu confesso que também não posso, que eu vou atender daqui a pouco. Mas assim, Carla, eu amei, é um assunto que eu amo falar. E eu falo, não é de Valesca para fora, é de literatura. Eu leio muito sobre isso, eu já fiz muito curso sobre isso. Então, realmente é só colocar em prática, é ter calma, entender, não é o seu tempo, não é você que determina, é a sua criança, é entender que não é de brinquedos, qualquer brinquedo, é o seu brincar, é a sua forma como você está brincando. E aí, se a Você é gente mais legal que qualquer brinquedo, né? Quando a gente entender isso, com muita coisa muda, certeza, né? a gente não vai gastar muito dinheiro, não. É brincar brincar com a nossa voz, e aí não precisa de brinquedo caro, não, Carla. É É tanto isso que aí. na minha família o pessoal fala, Valesca, qual é o segredo? Porque você não tá com nada na mão, mas só é você falar. Eu digo, é todo um mistério. Se É a jogar, né? face, é a Se jogar, entonação, fazer de conta ser criança também e se divertir junto, porque no com fim das contas certeza. é muito legal. Valesca, a gente tem que te agradecer muito, muito. Você já se comprometeu para voltar, então Com agora você certeza. já se comprometeu publicamente, a gente vai combinar. Escreve o seu Instagram, mas de todo jeito, quando eu publicar a live, já vai estar marcado, aí vocês podem Perfeito. encontrar a Valesca. Tá bom? Eu vou Certo. colocar também o nome do aplicativo para quem perdeu. E a live vai ficar salva. Assistam, anotem no papel. E se a gente tiver alguma dúvida, a gente te caça, tá bom, Valesca? Tudo bem? Pode caçar. Carla, muito obrigada, viu? Deus te abençoe, abençoe vocês. Tudo de bom. Tchau, Amém. pessoal. A todos nós. Beijo, gente. Beijo. Fiquem tranquilos. Tchau. Vocês acham a Valesca? Eu vou deixar tudo salvo aqui. Beijo. Beijo.